Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no meu canal Meditação e Espiritualidade. Você está aqui com o Marcos e dei início, já no vídeo anterior, a esta nova série de vídeos onde eu estou falando sobre a jornada da alma a partir da utilização da ferramenta Tarot como uma forma de autoconhecimento e desenvolvimento interior, ok? Por que eu estou utilizando o tarô dentro deste processo? Porque o tarô, ele na verdade não veio e não foi criado para responder perguntas referente à vida comum e corrente das pessoas. Isso foi algo que foi atribuído ao longo do tempo, transformando o tarô quase que num oráculo, quase que numa ferramenta banal. E o tarô não tem esta função. O tarô, ele tem a função inicial, e ainda bem, não é o termo inferior que eu deveria utilizar, mas de uma maneira assim bem simples, vamos usar esse termo, o autoconhecimento. Porque na verdade o tarô, ele traz consigo uma capacidade de transmitir conhecimentos para além daquilo que o homem tem acesso no seu dia a dia. Na verdade, o tarô, nele, em cada lâmina ou em cada carta, principalmente dos arcanos maiores, encerra um conhecimento universal atemporal e que não tem nada a ver diretamente com a vida terrestre ou a vida humana. Volto a repetir, isso foi atribuído ao longo do tempo. Tanto que os arcanos menores só vieram a existir muito tempo depois. Entende? Então, é neste sentido que eu estou a utilizar. Então, esta playlist, vamos dizer assim, eu estou utilizando o tarô como referência. E o tarô que eu estou a utilizar aqui é o Radiant Rider Waite Tarot. Rider Waite Tarot, ou Rider White Tarot, o Radiant. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o louco, que é a carta 0 do tarô, que é a alma ainda não encarnada e é a alma no processo ainda do corpinho sendo gestacionado, o corpo em processo de gestação dentro do útero materno. Então ele ainda não está verdadeiramente cristalizado, não está verdadeiramente ali diante da mãe que ela toca e etc. E fomos até o arcano número 5, que é o Hierofante, que tem a ver tanto com a parte da religião, ao qual essa criança, e esta alma, ela vem inserida nessa nova existência, como também tem a ver com a comunicação, como tem a ver também com a inter-relação desta alma, que é esta criança, esse adolescente, este jovem, que começa a conviver com várias outras pessoas e até mesmo ter contato com outras culturas, que a internet, então, ela dá essa oportunidade, podendo vir a entrar em choque com aquilo que foi a sua realidade até aquele momento, no convívio com a família, no convívio com as pessoas mais próximas da família e até mesmo com a escolinha. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o arcano número 6. Então, o arcano número 6 é os enamorados. Então, aqui a alma agora que já chegou naquele período depois dos 18 anos, 19 anos, 20 anos de idade, já entrou no pré-adulto ou já entrou mesmo na vida adulta,
e agora assume uma responsabilidade num relacionamento afetivo amoroso. Então agora ele vai ter que confrontar, né, as diferenças entre a pessoa que ele escolhe para estar consigo, né, para conviver consigo, para viver consigo, para estar ao seu lado. E aqui entra uma questão que infelizmente, para a maioria das pessoas, é esquecido ou deixado de lado, ou simplesmente não foi ensinado mesmo, que é o diálogo e você querer conhecer verdadeiramente o outro. Porque, infelizmente, a maior parte dos relacionamentos afetivos, amorosos, é o interesse do que o outro vai me oferecer, do que o outro vai me dar, do que o outro vai me proporcionar. Então é aquela coisa mesmo, eu quero encontrar uma pessoa para eu ser feliz, eu quero encontrar uma pessoa que me traga estabilidade, eu quero encontrar uma pessoa que garanta segurança na nossa relação, eu quero encontrar uma pessoa que a gente constitua uma família, que nós sejamos felizes, alegres e etc. Na verdade, isto ainda está muito voltado à questão dos contos de fadas, das historinhas Disney, das novelas da televisão, e até mesmo dos livrinhos de romance. Né? Não, na maioria das vezes não condiz com a vida na prática, porque a outra pessoa, ela, na realidade, ela não aprendeu a ter um diálogo claro com a outra pessoa. Ela fica na expectativa que a outra pessoa até muitas vezes adivinhe o que ela quer, adivinhe o que ela pensa, adivinhe o que ela sente, adivinhe, e não senta para conversar. E isso já começa lá no processo do namoro, porque estão totalmente deslumbrados um com o outro e só pensam nas coisas boas, nos momentos legais, naquilo, que eu vou estar contigo, que eu vou estar contigo, dos beijinhos, dos amassos, dos abraços, e até mesmo do sexo e não sei o quê, mas não sentam para ter um diálogo. Conversam sobre TikTok, conversam sobre Instagram, Facebook, sobre a situação no mundo, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a família, sobre a escola, sobre isso, mas não tem um diálogo sobre o relacionamento. Olha, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, o que é importante, o que não é importante. Entende? Há necessidade disto. E normalmente também as pessoas, como não estão habituadas e nem tão interessadas em aprender, na verdade, e a realidade é esta, não estão interessadas. Porque eu já venho falando com mulheres com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, que não querem aprender isto que eu estou a falar. Não querem, não querem, não querem. Eu nem estou falando de jovem, de 20 anos, de 25 anos, estou falando de até mulheres e homens com 40, 50 anos que não querem aprender isso. Eles não querem aprender. Simplesmente querem continuar fazendo como era antes, mesmo que deem com os burros na água, mesmo que quebram a cara. Não querem amadurecer para uma relação verdadeira e com profundidade. Querem continuar numa ideia fantasiosa ou então numa coisa de adolescente. E mesmo com a idade que tem, se achando adulto, na verdade não amadureceram e nem querem amadurecer. Essa é a realidade. Não adianta a gente vir aqui tapar o sol com a peneira ou tentar, mas não é bem assim. É sim, é. Porque a maioria dos casais não tem esse diálogo. Aí a mulher chega e coloca, mas é porque ele não fala, porque ele isto e aquilo. Ensina. Mas ele não gosta, ele não quer aprender. Então faça você. Pelo menos você mostra para ele que você quer ter um diálogo e que você tem maturidade para ter um diálogo. É isto.
A criança é a mesma coisa. Se você não ensina para a criança e não mostra com exemplo, como é que você quer depois chegar para ela e dizer, olha, eu já conversei, eu já tive um diálogo sério muitas vezes contigo. Por que tu não tem comigo? Se tu não ensinou, se tu não deu o exemplo, como é que tu quer cobrar depois? Não é? Aí chega a criança lá, ou o jovem, com o cabelo pintado em casa, que pintou na casa da coleguinha ou pintou na casa do coleguinha, e aí chega, e agora com esse cabelo? Não, tá tudo bem, tá, mas não vai falar nada comigo? Sim, mas você alguma vez sentou para ter um diálogo com este jovem, com esta jovem? Não. Então não adianta você cobrar. Ou então ele tem que ter o diálogo com você, mas você não tem diálogo com ele. Isso não é maturidade. Isso não é relacionamento. Isso é convívio. E convívio não precisa estar dentro de casa. Você convive numa festa, você convive na rua, você convive num centro comercial, você convive num pátio. Não há necessidade de viver junto dentro da mesma casa para conviver. Mas se você escolheu alguém para viver ao lado, ter aquela pessoa ali 24 horas praticamente junto com você, você precisa conhecer esta pessoa. E para conhecer uma pessoa, você tem que se abrir para esta pessoa e solicitar que ela se abra para você. Ou procurar meios para isto. Um estudo de numerologia, por exemplo, individual, e depois um cruzamento, que seria uma sinestria de casal. Um estudo astrológico individual, o mapa astrológico de cada um, e depois cruzar esses dois mapas e fazer um mapa do casamento, do casal. Isto são formas de você chamar o outro para conversar. E o conversar que eu estou falando neste caso é ter o diálogo. Entende? E a maioria das vezes, quando as pessoas decidem ter esse tal do diálogo, é para cobrar, é para exigir, é para jogar a cara, é para isso e para aquilo. Isso não é diálogo. Isso não é diálogo. Entende? Tem que aprender, tem que amadurecer. E é isto que agora esta alma, ela tem que aprender, ela tem que desenvolver, ela tem que amadurecer, que é agora no convívio com outra pessoa. No dividir o seu espaço, dividir as suas ideias, dividir os seus sentimentos, dividir os seus pensamentos, dividir a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos com uma outra pessoa. Para, a partir disto, constituir uma família, né? Tendo filhos, se for o caso. Entende? E aí entra a outra questão dentro dessa parte, que muitas vezes, depois que vem o filho, a mulher, ela, pelo seu sentimento maternal, que é natural dela, e que faz parte da natureza de qualquer animal na natureza, que é a maternidade, de cuidar, de dar carinho, de dar atenção, de zelar pelaquela vidinha, né, que chegou ali frágil, mas ela esquece do outro, que foi ele que ajudou a trazer aquele ser. Entende? Ela começa a dar só atenção, ou grande parte da sua atenção, para a criança e para a lida da casa, né, as necessidades da casa, e para o trabalho. E o outro fica tirado de um canto. Por quê? Porque a relação antes do filho não tinha o diálogo, como eu falei. Conviviam entre si. E agora que tem o filho, que de uma certa forma ela pode ter um controle sobre ele, e ela sente essa ligação muito mais profunda com essa criança, é claro que o outro fica jogado de lado. Não é bem assim. É assim. É assim. É assim. Só não vê quem não quer. Mas é porque eu tô com dor. Mas é porque eu tenho agora que acordar de madrugada. Pois é, tinha que ter o tal diálogo antes de ter o filho. Com a outra pessoa, então, você realmente quer ter essa criança? Eu quero. E o que tu vai contribuir? Eu contribuo comprando as coisas, eu tenho o meu trabalho, eu trago dinheiro. Não. Dentro de casa também tem que haver contribuição. Você é o pai? Ou vai ser contribuição só na hora do sexo para fazer?
Ah, mas aí quando eu tiver que brincar com ele e não sei o que, eu brinco. Não, 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 não. E as outras coisas? Vai ficar só nas minhas costas? Esse é um diálogo. Porque depois não adianta reclamar. Entende? Se não há o diálogo, depois não adianta reclamar. Ah, mas se eu tiver esse diálogo com ele, ele disser, então eu não quero ter filho, como é que eu fico? Olha. Então, você queria empurrar a goela abaixo a criança e agora, olha, eu te obrigo a estar aqui presente, a trocar a fralda, a acordar de manhã, a acordar de madrugada, a pegar ele no colo, a estar com ele não sei o quê. Ah, mas é o pai? Não, mas é obrigado? Não. Obrigado? Não. Não. Não, as coisas não são assim. Ou você gostaria de ser obrigada a gerar uma criança? Um cara pegar você à força, estuprá-la, e você agora ficar grávida, e ele ainda dizer, não, eu quero que tu fique com a criança. Seria legal para ti isto? Com certeza que não. Por que que para o homem tem que ser? Entende? A coisa não é tão simples como a maioria das pessoas pensam ou querem fazer. E outra coisa dentro disto é a sociedade que é hipócrita. A sociedade coloca para você, mulher, principalmente mulher, que você tem um prazo de validade para ter um filho. Um prazo de validade. E as mulheres, desesperadas a partir dos 30 anos, começam a correr atrás de homem para casar, para ter um filho, para constituir uma família e não sei o quê. Mas é assim que a coisa é? É bicho? É que nem gado? É que nem cavalo? É que nem cachorro? Eu acho que não. São seres humanos, são adultos, são pessoas que pensam. Então você tem que ter ponderamento, você tem que avaliar, você tem que analisar. Realmente as coisas têm que ser assim? Mas em que a sociedade verdadeiramente vai me ajudar? Entende? A família dizer, ah, porque é bom, porque é bom. A sua mãe chegar para você e dizer, ah, eu quero ser avó, eu quero ser avó. Quer ser avó para quê? Para que tu quer ser avó? Quando eu tiver que acordar de madrugada às 3 da manhã, tu vai lá para me ajudar? Ah, tu tem o teu marido, sim, e se ele não puder também? Tu vai estar lá para me ajudar? Ah, não, tu é o pai e ela é a mãe. Então, é muito bom, né? É muito bom, é muito legal. Eu tenho a criança, eu tenho que batalhar e assumir e correr atrás das necessidades do filho, e tu só fica com a parte do bem bom. Fantástico isso, né? E fica incutindo que eu tenho que fazer. Veja a hipocrisia que é isto. Veja a hipocrisia que é isto. Isso é hipocrisia. Entende? Depois essa criança começa a ter problema, pergunta para ela se ela vai ajudar a educá-lo. Só que ela vai educá-lo da maneira dela, que não corresponde com a realidade dessa criança. De repente ela não sabe nem mexer direito num telemóvel, num celular, num computador. Olha, o que tem isso a ver? Tem isso a ver que essa criança vai nascer numa época que as coisas são muito mais rápidas. Tudo é mais rápido. Tudo isso tem que ser pensado. Tudo isso tem que ser avaliado. Ah, mas se tudo isso for avaliado e pensado, ninguém tem filho. Por isso que o termo está aqui, ó, responsabilidade. Por isso que o termo está aí. Não é por um mero acaso que eu coloquei a alma e a responsabilidade. Senão eu tinha colocado aqui a alma e os prazeres da carne, a alma e o relacionamento aberto, a alma e a promiscuidade, a alma e sexo à vontade. Era isso que eu tinha colocado. Não, eu coloquei a alma e a responsabilidade. E ainda coloquei ali a família terrena. Tudo é consciência, meu amigo e minha amiga. Não é vamos lá porque estamos num baile e vamos fazer porque isso aqui é festa. Nunca foi assim e nunca será. Claro que a sociedade está indo por um caminho que é isto que eles querem que seja, um oba-oba e uma festa. Para depois, quando a coisa tiver toda ela melada, mesmo toda ela arrebentada, aí eles vêm e vão dizer, olha, agora as coisas são assim. E aí você não tem mais para onde ir. Entende? Já não tem para onde ir.
Mas isso é um assunto que eu vou deixar para uma outra carta aqui. Então, os enamorados está falando disso. Os enamorados está falando também de escolha, de decisões que a alma tem que fazer. Muitas vezes, dentro desta questão da relação entre um homem e uma mulher, e na questão da família, ambos têm que abdicar de alguma coisa. Não adianta a gente querer dizer, não, eu vou ter uma pessoa, eu vou estar dentro de um relacionamento, eu vou ter filhos, mas eu quero manter a minha liberdade. Opa! Se essa liberdade, ela passa de uma linha, ela passa de um limite, onde ela começa a prejudicar a relação, prejudicar a família, prejudicar o andamento das coisas, o equilíbrio e a harmonia das coisas, já não é saudável. E, de novo, diálogo. Não é sentar para conversar sobre Instagram, sobre TikTok, sobre Big Brother. Não, é diálogo. É diálogo. Tu gosta de jogar futebol com os teus amigos, tu gosta de estar com os teus amigos, eu também gosto de estar com as minhas amigas. Vamos combinar como é que nós podemos fazer isso de forma saudável, onde tu tem a tua liberdade de estar sozinho com os teus amigos num dia da semana, ou a cada 15 dias, e eu tenho liberdade de estar sozinha com as minhas amigas num dia da semana, ou em 15 dias, ou então nós dois juntos com os nossos amigos, as minhas amigas vêm ao nosso encontro, os teus amigos vêm ao nosso encontro. Entende? Isso é diálogo, isso é diálogo. Isso é diálogo. Caso contrário, é conflito, é briga, é discussão, é que eu não gosto, é que eu não quero, é de cara fechada, é birra, é não sei o quê, mas o que que tu tem, mas o que que não sei o quê, e a outra pessoa tá ali. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Entende? Não vai dar certo. Isso são os amantes. Tá? E veja que na figura ali você tem a mulher, que atrás dela tem uma árvore, que representa a árvore do fruto, juntamente com a serpente, e atrás do homem tem uma árvore que tem umas folhas como se fosse chamas. E tem esse anjo, que está a abençoar o casal. O sol, novamente na representação do espírito, do Deus, né? E lá aquela montanha que representa com aquele pico, né, alto, tem duas representações. É o mamilo da mulher, representando a nutrição, e também é o órgão sexual do homem, representando a força, né, representando a potência, né, ou a potencialidade. E eles estão com os pés sobre um campo verde, né, quer dizer que é o fruto, que é um campo que tem uma terra que pode ser plantada, e ali pode ser cultivado, e ali pode gerar os seus frutos. É isto que representa. Então, a árvore da maçã, ou do fruto que está atrás da mulher, nada mais é do que o conhecimento do bem e do mal, né, que era dito, não é? Ok, esse conhecimento do bem e do mal não quer dizer que seja o negativo, é o yin-yang que está sendo falado. A serpente, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto da tentação, né? E tem o aspecto da energia Kundalini, ou Kundalini. Tá? No caso, a chama atrás do homem está representando essa mesma energia Kundalini, no sentido de que ela se transforma numa energia impulsionadora e depois numa energia de iluminação, que é o anjo sendo representado. Então, ambos têm que chegar nesta vibração, nesta elevação de homem terrestre, mulher terrestre, que são animais, meramente animais intelectuais racionais, para chegar no estágio de anjo. Anjo.
As asas é a representação da liberdade, do subjugo da natureza, do subjugo dos instintos animais. É isso que representa as asas. Que é a libertação também da mente, através da intuição e da imaginação. O anjo aqui, propriamente dito, não está representando o anjo da guarda de cada um deles, não. Ele está representando o estágio que ambos têm que se ajudar para chegar a este nível mais elevado dentro da espiritualidade. É este o caminho da alma. É este o caminho da alma. Então agora, homem e mulher se unem para apoiar-se, ajudar-se, um colaborar com o desenvolvimento, o crescimento, a maturidade de ambos, seja a maturidade na vida comum e corrente, seja na maturidade assumindo uma responsabilidade que é uma família, seja na maturidade espiritual. São 3 níveis de maturidade. E um ajuda o outro. É para isso que é um casal. Um casal não é, eu estou junto contigo porque eu quero que tu me faça feliz. Não, é os dois crescerem para construir dentro de si a felicidade. Construir dentro de si o amor. Construir dentro de si tudo aquilo, a segurança, a paz, a força, a consciência. É isto que é a união entre um homem e uma mulher. Não é apenas para curtirem a vida, não é apenas para ter filho, não é apenas para ter sexo, não é apenas para isto. Para ter companhia, não, é para se ajudarem, apoiarem-se no seu desenvolvimento e crescimento. Mas isso aí é muita utopia da tua parte. Se você não quer, meu amigo, não faça. Seja o animal racional que a humanidade em geral é, e pronto, e pronto, e pronto. A espiritualidade não é para todos e não é para qualquer um. Já vou lhe dizendo isso. A espiritualidade não é para todos e não é para qualquer um. Ela é divulgada para todos. Mas nem todo mundo vai querer seguir o caminho da verdadeira espiritualidade, que é isso que eu estou explicando até bem resumidamente aqui através dessa carta, Os Enamorados. Se você não quer entender por este caminho, se você não quer entender desta forma, isso é um problema seu, é pessoal, é íntimo, faz parte das suas crenças, faz parte daquilo que você acha que é importante para si. Mas aquilo que eu estou dizendo aqui não deixa de ter o seu valor só porque você não acredita, ou não aceita, ou não quer. Não deixa de ser. Entende? Não deixa de ser. Uma pessoa que vivesse uma vida inteira dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, não ia acreditar que lá fora tem um mundo colorido, um mundo iluminado, um mundo cheio de aventuras, cheio de descobertas. Não acreditaria. E quem saísse da caverna e fosse lá fora e visse, e com pena daqueles que estão dentro da caverna voltasse para falar, seria morto. Seria ridicularizado. E onde é que está a prova disso que eu estou dizendo? É só olhar para os grandes avatares e mestres da humanidade. Gandhi fez um baita de um sacrifício pelo povo indiano, tentando libertá-los do subjugo dos ingleses. Adiantou alguma coisa para aquele povo? Só enquanto ele era vivo. Depois voltou tudo na mesma coisa. Por quê? Porque é um fazendo por todos. E acha que aquele povo queria? Não queria coisa nenhuma. Porque se quisesse, quando ele já não estava mais, todo o povo tinha seguido o caminho que ele mostrou, todo o povo tinha feito, ou grande parte do povo tinha feito o trabalho interno que ele demonstrava, e que ele ensinava, e que ele orientava, e eles teriam se mantido fortes e firmes e fiéis. E não fizeram isto. Viu o cristianismo o que ele se transformou? Numa religião, numa igreja católica, que na verdade não ensina nem 50% daquilo que Jesus ensinou. Por quê? Por quê? Porque grande parte dos apóstolos ensinaram escondido para as pessoas, selecionavam as pessoas que iam receber um ensinamento verdadeiro, um ensinamento profundo do Cristo, de Jesus.
Foram isso que eles fizeram. Enquanto que outros, né, como o senhor Lucas, como o senhor Pedro e o senhor João, né, o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram o ensinamento de Jesus, tiraram certas coisas que há contra os sacerdotes da época, com medo de serem perseguidos, com medo de serem crucificados, que nem Jesus foi. O que eles fizeram? Pronto, construíram a igrejinha católica. E Pedro, quando se arrependeu de ter feito o que fez, o que aconteceu com ele? Foi crucificado de cabeça para baixo. Já na época de Nero. Muito tempo depois que Jesus tinha sido crucificado e tinha já ido embora. Entende? Por quê? Porque o povo, a maioria, não quer saber. Eles não querem saber de espiritualidade aprofundada. Não querem. Não adianta você vir com conversa que a humanidade está mais espiritualizada. Olhe a realidade que está aí fora. Olhe a realidade que está aí fora. Se eu falando isso que estou falando com você está lhe incomodando e você não está concordando e não está a aceitar, já demonstra que essa humanidade, você é um símbolo, você é um exemplo desta maioria da humanidade que está aí fora. Eu não estou dizendo nada contra você, nem estou dizendo nada contra a humanidade, só estou sendo claro com você. É isto. Ah? Então, os enamorados significa isto. Agora, a alma, seguindo o seu processo de desenvolvimento, chega no carro. Aqui o carro representa aquilo que a alma já conseguiu conquistar, realizar, cristalizar a nível material, né? Também. Começamos pela questão material, né? Porque a alma está encarnada, então ela começa a conquistar, a realizar. Aqui ela está de frente, né? Com as batalhas, os desafios que ela encontra na vida, seja dentro de um relacionamento, mas principalmente na questão do trabalho, na questão do dia a dia, na questão da sociedade, na questão das leis, né? Na questão do governo, da política em geral, porque o 7 tem a ver com isto, né? E também a alma aqui, ela vai confrontar a questão da ciência, que é aquilo que a ciência, ela admite que é real, que é verdadeiro, que tem fundamento, etc., e o outro lado, que é o lado espiritual, que muitas vezes não tem uma comprovação científica e física, material, não tem uma comprovação, certo? Há coisas que não têm esta comprovação, pelo menos ainda, né? Então aqui a alma, ela fica entre essas duas realidades, vamos colocar assim, né? Entre essas duas visões. E agora ela tem que aprender a ponderar entre essas duas visões. Saber separar cada uma, mas pegar o cerne de cada uma e trazer. Esse é o verdadeiro caminho, é o verdadeiro trabalho. Tá? Não ficar apenas pendente para um lado, que é o científico, e nem ficar só pendente para um lado, que é o espiritual. Tem que fazer essa comunhão. Por isso, a cruz, né? A representação da cruz no peito, ali naquela medalhinha que ele tem, né? Abaixo daquela estrela de 6 pontas que ele tem ali perto da clavícula, né? Tem um quadrinho que tem uma cruz. Então aquela cruz está representando justamente isso. Veja que aquele símbolo da estrela de David, que está ali perto da garganta, amarelinha, também está representando isso. O equilíbrio, né, entre as duas energias, a energia inferior, que é a energia material, e a energia superior, que é a energia espiritual. O equilíbrio entre os 3 chakras inferiores, né, chakra básico, sexual e plexo solar, com os chakras superiores, chakra da laringe, chakra da terceira visão e o chakra coronário. Quem é o mediador desses 6 chakras? Os 3 inferiores e os 3 superiores. É o chakra cardíaco, que é o coração.
Representa isto. Você vê que ele, o carro, ele não tem nenhumas rédeas, né, que estão presas a essas duas esfinges, não tem. Quer dizer que ele comanda através do quê? Da mente, da vontade, do desejo. É assim que ele comanda. E o bastão que ele tem na mão direita representa essa força, esse poder que advém da experiência, advém do conhecimento, mas principalmente da experiência, que é a prática. E você vê que cada esfinge, uma é de uma cor, uma é preta e outra é branca. De novo mostrando a dualidade da mente principalmente, e a dualidade do conhecimento e da informação, como eu acabei de dizer, científico e espiritual. Esse disco amarelo com as duas asas que estão ali acima das serpentes representa o Deus Sol, ou Ra, do egípcio. Com as duas asas quer dizer Ra, o Deus solar, o Deus cósmico, o Deus com asa, o Deus alado, né? Naquele escudo que tem abaixo do símbolo do Deus Ra alado, nós vamos ter ali um objeto, né, como se fosse um objeto de madeira, onde tem uma haste inserida. Isso aí é a união sexual, é a união das duas polaridades, do masculino e do feminino. A união dessas duas energias gera a terceira energia, que é o Cristo, representado no topo da cabeça desse homem no carro, pelaquela estrela lá de 8 pontas. E aquela coroa na cabeça, certo? Veja que o carro, ele tem a representação de duas meia-luas em cima dos ombros. Quer dizer que ele ainda tem que lidar com questões inconscientes dele, porque a lua representa isso. Apesar dele ser mental, apesar dele ter esse lado mental profundo, ele também tem que aprender a lidar com o emocional, entender, compreender os seus instintos, as suas reações que advêm das suas emoções. O céu estrelado, né, representado pelo aquele pano que cobre a biga, né, representa justamente isto. De novo, a questão do inconsciente, a luz das estrelas, quer dizer, o conhecimento que ilumina com profundidade. Ao mesmo tempo, a ligação com a espiritualidade. E lá no fundo você vê que existem lá castelos, né, onde tem no topo é vermelho, né? Então está representando justamente o poder da cristalização, o poder da criação, o poder da imaginação. E o fundo é amarelo, está falando também da mente, está falando da memória, está falando de conhecimento. Você vê que existe como se fosse um rio, né, que separa terras. Então, isso está mostrando que o terreno é fértil. Então, aonde você plantar uma ideia, tem que haver água, água que vai nutrir. E tem que haver terra, terra como algo que seja fértil, para que essa ideia, ela verdadeiramente venha a dar seus frutos. Esse é o carro. Então a alma tem que aprender a ser grata, a alma tem que aprender a saborear as suas vitórias, não apenas ficar correndo atrás de lutas e batalhas, que é o que normalmente o ser humano, o animal racional faz, né? Que equivocadamente é chamado de ser humano. Né? Ele está sempre buscando dramas, lutas, batalhas, não consegue parar para saborear. Entende? Não pode ser o guerreiro que está sempre buscando guerras. Não pode ser o super-herói que está sempre correndo atrás de vilões. Ele tem que aprender a saborear aquilo que ele aprende, aquilo que ele descobre, aquilo que ele desenvolve. Ele tem que aprender a saborear isso. E isso faz parte do aprendizado, ou da aprendizagem da alma quando chega neste nível.
que é um nível mais maduro, vamos dizer assim, né, do homem ou da mulher dentro desta jornada, desta existência. Então já tem a família, já tem um trabalho, agora amadurece mais. Saboreia isto que conquistou, saboreia estar com a família. Quando está com a família, está com a família. Entende? Não está preso à televisão, preso à internet, preso ao telemóvel, celular, preso ao computador. Esteja com a família, dê tempo para a família. Saia para a rua, passeie, converse com pessoas. Entende? Isto é o carro. E no trabalho a mesma coisa. Se você está no trabalho, não envolva trabalho com questões de casa, de família, de pai, de mãe. Você está no trabalho. Você está no trabalho. Conviva com as pessoas, converse com as pessoas, mas não fique abrindo a sua vida para as pessoas que estão ali, porque elas, na verdade, não estão interessadas na sua vida. Entende? A maioria das pessoas que você conhece no ambiente de trabalho não são seus amigos, são colegas. Separe as coisas. Aprenda a discernir. Isto é o carro. Isso é maturidade. E se você, a alma chegando nesse nível de maturidade, descobre que aquilo que ela construiu pode ser melhorado, tem que ir à luta. O carro é isto, é avançar, ir ao encontro daquilo que verdadeiramente quer. Isto é o carro. Claro que eu teria muito mais coisas para falar sobre esse assunto, né? Porque é longo. E agora a alma chega na força, que no Rider-Waite foi substituído, foi trocada a posição das cartas. Né? A carta da força, como está aqui, na verdade é o número 11. Na verdade é o número 11. Rider-Waite é que trocou a posição das cartas, botou a força para o número 8 e a justiça para o número 11, certo? Então a força está falando de força de vontade. Ok? Mas a força de vontade, ela não é algo de forçar alguma coisa. A força de vontade representa confiança, fé, determinação, coragem. É isto que é a força de vontade. A força de vontade não é força física, não é algo de forçar algo para que seja, para que aconteça. É diferente. A força de vontade tem a ver com isto. Primeiro com a confiança. Confiança em quem? Em si mesmo. E fé em algo superior, fé em si mesmo. Confiança em si mesmo, confiança em algo superior. E agora, coragem, determinação. Vai ao encontro daquilo que realmente você quer. Aqui você vê que é uma mulher, né, coroada com ramos verdes, e ali também tem flores na cabeça, como também na cintura. Isso representa as virtudes, representa as vitórias, representa os ganhos, representa também a fertilidade. Né? Ela está vestida de branco, quer dizer que ela tem realmente a intenção dela é positiva, ela não tem uma intenção negativa, ela não tem uma intenção algo escondido por detrás daquilo que ela está a fazer. E você vê que o leão, ele está dócil, ela não está usando de força, ela não está usando de poder para subjugar a fera, ela está usando do que? Dessa confiança, dessa fé, dessa coragem, dessa determinação, mas com docilidade. Então, é o que nós temos que fazer com o nosso lado animal, com o nosso lado sombra. Nós não devemos ir contra esse lado sombra, suprimi-lo, reprimi-lo, né? Colocá-lo dentro de uma caixa, fechar as 7 chaves, que tu não sai mais daí. Não é isto. Você tem que tomar consciência dessas energias dentro de você que muitas vezes são contrárias àquilo que você gostaria de ser, àquilo que você gostaria de fazer. Você tem que tomar consciência, tem que compreender de onde é que elas vêm, amar estas energias e potencializá-las de uma maneira mais adequada, mais equilibrada, mais harmoniosa. É isso que ela está a ensinar.
aqui. E a alma tem que aprender isto. Nós não devemos impor nada para ninguém, não devemos exigir nada de ninguém, não devemos cobrar nada de ninguém. Ensinar, orientar, entende? É isto que é. Ah, mas você aqui muitas vezes, quando coloca as coisas, parece que está impondo para a gente. Não, eu estou mostrando para você aquilo que é a realidade, que muitas vezes ninguém diz ou poucas pessoas têm coragem de falar. É isso que eu estou a fazer. Mas se você não quer acreditar, não quer concordar, não quer aceitar e nem quer fazer nada, isso é um problema seu. Segue o seu caminho do jeito que você quiser. Entende? Eu não tenho nada a ver mesmo com você. Eu estou fazendo o meu papel. Estou cumprindo a minha função. Entende? E a minha missão, né? Claro. E assim como lá no mago, você vê a suástica, né? Não, desculpe, a luminástica, né? No topo da cabeça dela. Então, se lá no mago tinha essa luminástica, já falando, né, da questão da espiritualidade, aqui na carta 8 também está falando isso. Quer dizer, o número 8, ou a carta 8, está falando também do empreendedorismo, daquela pessoa que já conquistou realmente a sua posição na vida, né? Aqui nós podemos dizer que essa carta está falando de uma pessoa depois dos seus 37 anos, 40 anos, né? 42 anos de idade. Quer dizer que já está estabelecida na vida. Mas ela nunca deveria ter esquecido, porque lá já no mago já estava mostrando que devemos ter um equilíbrio entre a matéria e a espiritualidade. Então, se ela não buscou isso até agora, agora é o momento dela relembrar isto e voltar a buscar este equilíbrio, já que materialmente ela já tem bastante experiência, a personalidade dela já está bem arraigada, já está bem formada. Agora, ela tem que buscar o equilíbrio entre essa personalidade física, entre essa vida material e a vida espiritual. Tem que, não é, se eu quiser, não, tem que. Porque a alma, ela está aqui para cumprir essa missão. Não é outra missão que a alma está aqui para cumprir, é esta missão, de espiritualizar-se, quer dizer, trabalhar a si, para o seu equilíbrio e harmonia, para reconhecer Deus dentro de si, unir-se a esse Deus, que aí a alma se torna alma espiritual, alma espiritualizada, porque o espírito que é Deus dentro de cada um, agora assume a alma, conduz a alma, orienta a alma. Antes disto, não é. Não é. Ah, mas isso é a tua visão. Essa é a visão de todos que trouxeram o ensinamento, de todos os avatares, de todas as filosofias, de todos os conhecimentos espirituais que a humanidade recebeu. É esta que é. Não tem outra coisa. Não tem. Não tem. Se você não quer, já disse, segue a sua vida do jeito que você quiser. Tá bom? Então aqui a alma, ela aprende a trabalhar com essa força de vontade, que é esse dinamismo, essa energia, né? Seja para concretizar mesmo algo na sua vida material, né? Um empreendimento, um projeto, algo que essa pessoa vai deixar a sua marca no mundo, ou então também através da espiritualidade ela deixar a sua marca no mundo, tá? E chegamos no arcano 9, que é o eremita. Então, no momento em que a alma decide que ela vai realmente ao encontro dessa questão da espiritualidade, então chegou a hora do eremita. O eremita está falando que a pessoa ela vai ter que entrar lá no seu íntimo, lá no seu inconsciente, naquilo que ela até tenta esconder de si própria, da sociedade e de si própria e da sociedade. Ela tem que encarar isto, ela tem que agora confrontar isto, que é o seu lado sombra. Levando a consciência, porque é um trabalho consciente, então ela está levando consciência. Essa consciência representa a lamparina que está na mão dele, que é luz às trevas, luz ao interior. Então você pega, por exemplo,
O Poder do Agora de Eckhart Tolle, ele está ensinando a alma a estar consciente de si mesma, aqui no plano físico, nas coisas que está a fazer. Mas quando você ler o livro Um Mundo Novo, também de Eckhart Tolle, ele está falando disso. Da alma agora reconhecer o seu lado sombra, o corpo de dor, como ele chama, e agora ela começar a trabalhar este corpo de dor. Primeiro, tomando consciência da diferença da alma consciente e do corpo de dor, que é o ego, que subjuga a alma aos seus desejos, às suas necessidades, aos seus interesses, aos seus prazeres, a sua busca disto, busca daquilo, a sua questão de posicionamento como vítima, e etc, etc, etc. Pô, o cara escreveu 2 livros, estou falando desses 2, né? Escreveu 2 livros, ensinando o beabá para a humanidade de como ela começa o seu desenvolvimento dentro desse processo de desenvolvimento espiritual. E a maioria não entendeu, não quer entender e nem quer fazer. É triste mesmo. É triste. São capazes de assistir o vídeo do cara, Eckhart Tolle, a falar sobre o assunto dentro do YouTube, mas depois na vida diária não fazem nada. E ainda são capazes de dizer que é difícil e é complicado. Se o cara ensinou no livro O Poder do Agora, bem um beabá, bem para criancinhas, como é que tu começa a fazer passo a passo o trabalho? E nem isso valorizaram, e nem isso querem fazer. E ainda insistem que a humanidade está mais espiritualizada. Aí aparece um monte de gente aí, criando grupinhos no Facebook, criando grupinhos no WhatsApp, criando grupinhos no Instagram, criando grupinhos no Telegram, criando grupinhos em outras plataformas, com o nome Consciência Cósmica, com o nome disto, com o nome daquilo, onde a maioria que ali entra, na verdade não tem interesse em fazer nada, apenas estar ali como se fosse participando de uma igreja católica, de uma coisa de religião. E dizem que não querem mais saber de religião. Substituem um culto, um ritual católico da igreja para um grupo dentro das redes sociais. Que na igreja não sabiam nada, não queriam saber, não queriam aprender, não queriam desenvolver nada, ainda dizia que era difícil e ainda justificavam, isso só Cristo, porque ele era filho de Deus. E a mesma coisa que conviveram e fizeram lá, levam para dentro dos grupos agora e fazem o mesmo. E ficam ali em adoração de ETs, adoração de Acharam, de Ashtar, Charam, em adoração ao arcanjo não sei o quê, em adoração aos seres divinos dos 7 raios, em adoração, adoração, adoração. Trocaram uma religião por outra. Transformaram um conhecimento de transformação, de desenvolvimento para uma religião. Só que agora eu não quero mais saber daquela organização, igreja, de ter que ir lá participar de rituais, de ter que ir lá ver missa, de estudar, de ler a Bíblia, que eu não entendo nada e nem quero entender, na verdade, porque não busco entender coisa nenhuma. Mas eu agora faço parte de um grupinho de pessoas que estão ali adorando este, adorando aquele, adorando Crayon, leram os livros do Crayon, o cara ensina técnicas, o cara ensina coisas, ninguém aprofunda nada. Construíram uma religião chamada Crayon. Só que ouvindo dizer isto, se sentem ofendidas e dizem que é mentira porque não é uma religião. Então, se não é uma religião, você já deveria estar transformado. Você já deveria conhecer esse lado sombra com profundidade. Você já deveria ter superado algumas coisas desse lado sombra verdadeiramente. Ressignificado, transformado.
O professor Hélio Couto traz um conhecimento para a humanidade que é para a transformação da humanidade interior, justamente o trabalho que o eremita está a ensinar, de iluminação. E as pessoas querem o conhecimento e o ensinamento do Hélio Couto para quê? Para ter carro, para casar, para ter filho, para ter dinheiro, para ter isso e para ter aquilo. E vem me dizer que não, eu estou me espiritualizando. Pelo amor de Deus, né? Não adianta aqui, o eremita é isto. O eremita é isto. E o eremita é a carta do tempo. Está dizendo que tudo tem um começo, um meio e um fim. Um começo, um meio e um fim. Tudo tem. E o eremita é a carta do tempo. Se você não aproveita o tempo de uma existência ou um número limite de existências para esta alma, ela espiritualizar-se verdadeiramente, estar em comunhão com o seu Deus, ela nunca mais vai ter oportunidade. Porque tem um limite de tempo. Tem um limite de tempo. Então, aproveite o limite de tempo que a natureza dá para o seu corpo físico para você fazer isto. Entende? Esquece aquela conversa e aquela história que, nós temos várias existências para fazer isto. Não, não tem. Assuma que você não tem. Assuma que esta é a última existência e faz o que precisa ser feito. Então, o eremita é agora a alma confrontando o seu lado sombra. E o eremita se transforma depois de sair da gruta, depois de compreender o lado sombra, depois de ressignificar muita coisa, ele passa a ser agora quem caminha na frente para iluminar o caminho dos outros. Isso é o eremita. Apoiado em quê? Nesse bastão que é o seu cajado, que representa a sua sabedoria, a sua verdade, o seu conhecimento, a sua experiência. Não é só leitura de livro, não é só assistir videozinhos, participar de workshops, de cursinho disto ou daquilo, de retiro não sei aonde, de praticar yoga, de praticar não sei o que. Não é só isto. É isto que o eremita está a ensinar e é isto que eu expliquei até agora. Hein? Se a alma agora, diante desta carta, que é a carta da roda da fortuna, que é o destino, ela confrontou o seu lado sombra, ela então passa a ser dona de si própria. Sendo dona de si própria, ela começa a integrar dentro de si as 4 forças. A força da terra, que é o touro, representado ali na carta. A força do fogo, que é o leão, representado aí na carta. A força do ar, representado pela águia aí na carta. E a força da água, representado pelo homem ali na carta. Começa a integrar esses 4 elementos dentro de si, equilibrando e harmonizando. O que é o touro? Como elemento na vida dessa pessoa? É o seu corpo. Então, o corpo não está mais a serviço de energias baixas, de energias negativas, de energias que destroem esse corpo. Esse corpo agora está sendo conduzido através do conhecimento e do livro da sabedoria, que é a prática, a experiência vivida, por causa das asas ali do touro, que ele se transforma num touro alado, quer dizer que ele está para além daquilo que está apenas escrito nos livros. E esse corpo ele começa agora a ser utilizado por algo espiritual. O leão, que é o fogo, que é a energia sexual representada,
que é a força da vontade, lá da carta que você viu da mulher com aquele leão, olha o leão aí de novo. Entende? Que a força da vontade, que a consciência em ação é transmutando os desejos da carne, os desejos do ego, as necessidades do ego, para que essa vontade, esta força de vontade, ela se transforme em consciência cada vez mais. O elemento ar, que representa a mente do homem, primeiramente agora está direcionado, objetivado pelo conhecimento que adquiriu. E agora ele segue aquela linha daquele conhecimento, ele segue as diretrizes daquele conhecimento, ele segue as regras daquele conhecimento, para manter a mente dentro de um prumo, dentro de uma linha para seguir. Entende? E agora a mente que se libertou das amarras, dos pensamentos de preocupação, de ansiedade, disso e daquilo que o ego vem colocando, que a personalidade vem colocando, que o mundo vem obrigando ela a tomar, a estar atenta, ela agora liberta disto. As asas representam que essa mente agora entra no plano espiritual e começa a ver as coisas. Por isso que a águia, o leão e o touro estão por cima da nuvem. Quer dizer, agora eu vejo as coisas com clareza. Antes estava tudo meio que nublado para mim. E o homem, que é elemento água dentro de nós, essas são as nossas emoções, que antes eram subjugadas pelos interesses do ego, pelos medos, inseguranças, paixões, etc. Agora, essa emoção que recebeu o conhecimento adequado, que recebeu o conhecimento que precisava, é dirigida, é direcionada para a alma, ela emocionar-se com coisas elevadas, com coisas que vão ajudá-la, impulsioná-la no seu processo de desenvolvimento. E agora as emoções libertas desses interesses meramente materiais, meramente emotivos da humanidade, ela agora encontra essa emoção superior, essa comunhão com esta emoção superior, com esta coisa superior, até chegar na esfinge, que a esfinge é o elo, é o portal entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela está representando isso. Então ela, diante do neófito, do estudante da espiritualidade, praticante da espiritualidade, ele chega diante da esfinge e ela pergunta: quem sou eu? Ou quem és tu? E se tu responder: eu sou Jorge André, que moro aqui na Ilha da Madeira, em Portugal, eu sou terapeuta já há 30 anos e trabalho e divulgo a espiritualidade há 34 anos, ela diz: hã? Não entendi o que tu está dizendo. Porque não é isso que ela quer saber. Não é isso que ela quer saber. Não é isto. Não é. E aí você vê que na roda, né, de um lado está aquela serpente caindo para baixo, do outro lado está aquele ser, né, como se fosse um chacal, representando um chacal, que está a subir. Então, a cobra que está a descer representa a energia que não foi bem aproveitada. E o chacal que está a subir representa justamente o lado animal nosso, que precisa desenvolver-se, que precisa se superar para chegar numa esfinge. A esfinge é a integração dos 4 elementos num único ser. Porque a esfinge é o elemental mais elevado dentro da natureza. A esfinge. E ela, você vê que tem na pata a espada da justiça. Então, a roda da fortuna está falando do destino de cada um de nós. E o destino de cada um de nós está pautado pelo karma, que é produzido pelo ego. Karma e ego estão intimamente relacionados.
Enquanto o ego ter a supremacia, a humanidade vive o karma. O indivíduo vive o karma. E o karma é a justiça divina ir ao encontro desta alma que não quer ou não faz ou não busca o seu desenvolvimento, a sua maturidade espiritual. Então, a alma agora, ela está diante do destino. Ou ela assume o seu destino, ou o destino assume a vida dela. Na verdade, se ela não fez nada até agora, dentro desse processo de maturidade espiritual, então a vida dela tem sido o destino tomando conta para ela. Ele que dirige, ele que determina. Agora você vai viver com uma caneta. Agora você vai viver com uma pendrive. Agora você vai ter isto. Agora você vai perder aquilo. Entende? Que são as circunstâncias, as situações, as pessoas, os convívios, o mundo, a natureza subjuga o humano, o animal racional, né? Subjuga o animal racional. E a esfinge está convidando, saia disto, trabalhe-se, faz lá o trabalho que o eremita está a explicar. Para você ser dono de você mesmo, sendo dono da sua consciência, sendo dono da sua alma, e você agora sendo dono do seu destino. É esta a visão. Caso contrário, está a viver subjugado pelo karma e pela lei divina. O karma existe porque o ego existe. Se não houvesse ego, não existia karma. Certo? Porque, na verdade, o karma não existe. Volto a repetir, ele existe porque o ego existe. Infelizmente é isso. E a alma chega, então, na carta da justiça, carta número 11, né? Que o criador desse tarô, Rider-Waite, colocou como sendo a próxima carta. Então, agora a alma tem que aprender a ser justa. O que é ser justo? É você perceber que a sua vida não gira em torno de agradar os outros. E que muitas vezes você tem que ser imparcial para ser justo. Enquanto você acha que você é que tem a razão, você não está sendo justo nem com ninguém. E, na verdade, não está sendo nem justo consigo mesmo. Mas, enquanto você acha que é só você que está certo e que é só você que tem a razão, você não está sendo justo. Eu estou colocando as coisas para você e você até pode pensar, tu é um que acha que é tu que tem o conhecimento e que tu é que tem razão e que tu é que está certo. Não, eu deixo você livre para fazer o que você quiser. Eu não estou aqui a impor nada. Eu estou colocando aquilo que eu sei. Tá aí. Tu é que sabe e tu é que tem razão, sim, mas eu estou falando aquilo que eu sei. Eu não estou falando só aquilo que eu li. Assim como qualquer outra pessoa que tem um canal na área de culinária, na área de estética, na área de qualquer coisa, ele sabe, ele está colocando aquilo que ele sabe. É óbvio. Agora, a questão aqui é quando, numa discussão entre duas pessoas, você que quer vencer a outra pessoa no cansaço, no sentido de argumentos e buscar argumentos e mais argumentos e mais argumentos para convencer a outra pessoa que o seu lado é que está certo. Isso não é ser justo. Eu, na maioria das vezes, nos meus convívios, né, hoje em dia até é menos, por causa da situação que estamos a viver. Mas quando eu tinha um convívio com um número de pessoas, quando eu conversava com a pessoa, eu colocava para as pessoas, e eu estou falando de pessoas que aparentemente estavam buscando a espiritualidade. Aparentemente, porque depois na prática eu vi que não, e elas mostraram mesmo que na prática não estavam. Então, aparentemente as pessoas estavam buscando. Então eu comentava alguma coisa, falava alguma coisa, eu dava aula. Como estou dando aqui, estou criando esse conteúdo em vídeo, eu dava aula. Entende? Então, se eu via que a pessoa não estava nem aí para aquilo que eu estava falando, eu já ficava quieto e pronto, segui em frente e deu. Porque eu não estou aqui para convencer ninguém.
Ou você quer ou você não quer, ou você concorda ou não concorda. Não tem para mim, não tem problema. Entende? E a carta da justiça é isso. A carta da justiça é isso. Então, você tem que começar a ser justo com você. O que é ser justo com você? Primeiro é você olhar em que ponto você está sendo demasiadamente queridinho para os outros, se permitindo ser capacho dos outros para agradar, para ter alguém, para ter companhia, para ter gente para conversar, para não ficar sozinho. Nesse ponto você não está sendo justo. Porque essas pessoas não gostam de você, não querem estar com você. Na verdade, elas não concordam com você. Elas estão com você porque você está a oferecer alguma coisa para elas. No momento em que você não oferecer mais aquilo que elas querem, elas vão se afastar. E o que você prefere? Viver um engano? Viver uma ilusão? Viver uma fantasia? Ou você ter pessoas de caráter, pessoas que realmente querem estar junto com você, que realmente querem ouvir você, que realmente querem acompanhar você, que realmente querem colaborar com o seu crescimento e desenvolvimento, que também vai refletir o crescimento e desenvolvimento delas. É uma escolha que você faz. Eu não quero gente iludida. Não quero gente que queira me iludir, me enganar. Não quero. Não quero. Não quero. Prefiro ficar sozinho, então. Mas eu não quero. Gente que está rindo na minha frente e me apunhalando pelas costas. Não quero. Gente que está na minha frente dizendo, bah, que legal, tu é o cara, mas nas minhas costas dizendo, você acha? Não quero. Não quero. Eu quero pessoas verdadeiras. Se tem que dizer, olha, não estou concordando e não estou gostando disto, vai dizer. Mas, olha, eu estou aqui para trabalhar junto contigo, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para construir, eu estou aqui para edificar. É isto que eu quero. E é sempre isto que eu busquei. Se não existe mais esse tipo de pessoa no mundo, olha, sinto muito. Que pena. Que pena. Que pena. Mas eu sei que do outro lado, no plano espiritual, eu tenho aquelas almas, eu tenho aqueles seres que estão me acompanhando e que estão realmente colaborando no meu crescimento e desenvolvimento, assim como eu colaboro com o crescimento e desenvolvimento deles. Se não é aqui no plano físico com as pessoas, não tem problema. Eu sei que do outro lado tem. Eu sei porque eu vejo, sei porque eu convivo com eles. Então, se você quer fazer parte desse grupo, eu estou aqui. Se não quer, não tem problema. Entende? Essa é a carta da justiça. A carta da justiça, ela não é apenas a justiça terrestre, ela é a justiça divina. A justiça divina, ela é imparcial. Ela não é conduzida ou movimentada pela emoção. A espada está falando isso. Ela tem a misericórdia, mas a misericórdia advém pelo arrependimento. Não é pelo simples fato de você ficar chorando pelos cantos, dizendo, coitado de mim, eu me arrependo pelo aquilo que aconteceu, pelo aquilo que eu fiz. Não, não se arrepende não, você está com pena de si porque não deu certo. Porque se tivesse dado certo, você não estava arrependido. Já começa por aí. O ladrão se faz de arrependido porque ele foi preso pela polícia. E tem uns que não. Mas tem outros que se fazem de arrependido. Porque foram pegos pela polícia. Porque se eles não tivessem sido pegos pela polícia, eles estavam roubando e deu. Meu amigo. A coisa é bem assim. Então não adianta querer tapar o sol com a peneira, botar coisinha por cima, paninho. Não mesmo. Não mesmo. Não mesmo, arrependimento é você não voltar a cometer o mesmo delito. Você vai fazer de tudo, todo sacrifício que for necessário para anular este ego que quer cometer o delito.
Você, quando compra um carro, ou melhor, antes de comprar um carro, ou pode ser depois, mas normalmente é antes, né? Você vai fazer um curso para tirar a sua carta de condução, né? Aqui em Portugal se chama carta de condução, tirar a carta, né? Você vai tirar, certo? O que você aprende no curso? As leis de trânsito, não é? Os códigos do trânsito. E depois você já está com a sua carta, e você já tem o seu carro, e você começa a fazer besteira, e aí quando é parado pela polícia e é multado, você reclama? Que negócio é esse? Que negócio é esse? E acha que o polícia está sendo injusto? E a justiça é que você que tem razão? É. E se depois de ser multado, um mês depois, ou dias depois, ou semanas depois, comete o mesmo delito, a polícia não está a ver. Viu? Nem a multa corrigiu você. Nem ter que tirar dinheiro do bolso para pagar aquilo fez você tomar consciência e fez você mudar. E acha que que a justiça tem que ser real com você, tem que ser legal com você, que a lei divina tem que estar ao seu lado? Tá de brincadeira comigo, né? Isso só pode ser uma piada de mau gosto ainda. Só pode ser. Só pode ser. Então, a alma agora encontra esse processo. Que ela tem que ver mesmo as coisas. E ver em que ponto ela tem que pesar as coisas. Por isso a balança. Pesar as coisas. Ver os prós e os contras das coisas imparcialmente. Porque enquanto ela estiver envolvida emocionalmente com as coisas, ela não consegue ver com imparcialidade. Então ela tem que usar mesmo da razão. Sentar, escrever numa folha os prós e escrever numa folha os contras. E avaliar para ter o peso das coisas. Tudo isso eu estou tendo um relacionamento com esta pessoa, namoro ou noivado. E essa pessoa quer dar o passo para um casamento, está muito feliz com isso, pesa. Coloca numa folha tudo que são os prós relacionados com isso. O que você tem vivido de bom com esta pessoa? Tem aprendido com ela? O que ela tem se permitido a aprender com você, a crescer com você, a mudar com você? E você a mudar junto com ela. E agora coloca os contras. O que você está vendo? Depois que você escreveu isso no papel, aí você vai pesar. Realmente é isto que eu quero? Realmente é esse relacionamento que eu quero? É essa pessoa que eu quero para estar comigo? Ah, mas se eu fizer isso, ninguém vai prestar. Aí é outro ponto que você tem que olhar. Você está querendo um ideal? Você está querendo uma pessoa perfeita? Contos de fadas Disney? Novelas? Livrinhos de romance? O que você quer? Você também tem que avaliar essa parte. De novo, eu estou dizendo, tem que ser imparcial. E se você está vendo que tem coisas que precisam ser melhoradas para depois dar esse passo, você tem que sentar com a outra pessoa, ter o diálogo, aquele que eu já falei, e dizer, olha, amiga, vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Eu estou vendo isto, da minha parte, eu estou vendo isto. O que tu acha? Estou falando da minha parte. Pois é, isso não é muito legal, não sei o quê. Você acha que vai ser bom a gente estar vivendo junto, casados, né? Casados ou juntos, né? Simplesmente. Tu acha? Não vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Não. Não vai mesmo atrapalhar? Não, fica tranquilo que não vai atrapalhar. Bom, então se não vai atrapalhar, depois eu não quero ouvir reclamação. Ah, que isso, sim. Por isso que eu estou tendo esse diálogo com você. Se não vai atrapalhar, depois eu não quero ouvir reclamação.
Entende? As coisas têm que ser claras. Ah, mas ninguém está virado para isso, então por isso que está essa baderna aí fora. E que vai piorar muito mais. Pode ter certeza que eu estou lhe dizendo. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Vai piorar ainda muito mais. Porque já tem até uma cartilha nova, uma orientação nova para o futuro dos relacionamentos dessa humanidade. É que se você souber dessa nova característica, se você estiver de acordo, que bom, mas você vai ver que vai ser uma loucura isso aí. Realmente total. E o governo vai intervir. Quando chegar o momento, vai intervir. Para que a coisa não seja uma loucura maior ainda. Se prepare para isso. Tá? Então a justiça é isso que eu estou de colocar para você. Imparcialidade. Tá? Usar verdadeiramente do raciocínio. Então era isso que eu queria transmitir nesta segunda parte da jornada da alma, tarô e a jornada da alma. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.